Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. É o meu primeiro vídeo aqui, então eu peço para que vocês curtam, se inscrevam e me apoiem nesse início, tá bom? Hoje eu vim contar sobre o meu relato de parto. Faz 6 meses já, mas como eu tenho um relato de parto no Instagram, vocês podem me seguir por lá, vou deixar o arroba aqui embaixo. Eu não me esqueci, eu tenho ali todos os relatos e enquanto eu ouvi ele, eu me relembrei de algumas coisas. Então, para iniciar o meu parto, foi pelo SUS, tá? Então foi pelo SUS, as consultas também foram maravilhosas e graças a Deus, Deus me guiou em cada momento, Deus estava comigo, e tenho muita gratidão a Ele. Então, vamos lá. Tudo começou numa quinta-feira, às 3 horas da tarde. Eu comecei a me sentir meio mal, comecei a me sentir fraca, uma sensação estranha. Eu achei que fosse bobagem e eu peguei, o carro tava sujo e naquela época eu que lavava o carro. Aí eu desci e fui tentar lavar o carro. Só que eu comecei a me sentir mal e um mal-estar, uma coisa, uma angústia. E aí eu decidi parar. Eu fui deitar e aí eu comecei a sentir contrações. Isso mesmo. De 5 em 5 minutos. E eu não acreditei. Eu fiquei chocada. Eu tava de 39 mais 4 dias. E eu choquei, eu não acreditei que fosse um início de trabalho de parto, né? E aí eu peguei e estudei muito, eu estudei muito sobre parto e sobre tudo isso, sabe? Achei que poderia ser pródromos, pódromos. E aí, fui tomar um banho, achando que fosse um alarme falso. Fui tomar um banho, eu sabia que banho desencadeava, então eu peguei e se fosse alarme falso ia parar. Então fui tomar um banho bem relaxante e não parou. Eu fui tentar dormir, eu tentei dormir, tentei me concentrar e eu não conseguia. Tava de 5 em 5 minutos as minhas contrações. E então, meu marido chegou em casa, era umas 5 horas da tarde e ele disse pra gente ir no hospital. Ir no posto, lá ver como é que tava a dilatação, ver se ia nascer, né? E aí eu peguei e disse, não, isso aqui vai demorar, né? Não, a gente tem que ficar bem relaxada em casa, o máximo que puder em casa, pro trabalho de parto acontecer. Porque se a gente fica nervosa, o nosso corpo trava, para. Então eu sabia que o lugar mais seguro que eu ia me sentir mais tranquila seria em casa. Então eu decidi ficar em casa. Então fiquei em casa, sentindo. Depois de 2 horas, tá? Depois das 3, 4, 5. Então foi pra 3 em 3 minutos as minhas contrações. O aplicativo já dizia faz tempo pra eu ir pro hospital, mas eu fiquei bem tranquila. E aí, decidi que às 9 horas da noite a gente iria pro hospital. A gente foi no posto, chegando lá, as minhas contrações pararam, é claro, porque ativou ali, né, hormônios que fizeram com que eu ficasse em estado de alerta, e então eu parei. Parou minhas contrações, eu comecei a ficar muito comunicativa, eu sabia que não tava na hora porque eu falava muito, eu ria, mas ao mesmo tempo eu sentia, entende? Então chegando lá, parou minhas contrações, o médico foi me examinar e ele disse pra mim que eu tava com 2 centímetros de dilatação, mas como ele era um clínico geral, ele não sabia muito bem, ele dizia que era 1 centímetro, 1,5 cm, 2, por aí. E ele disse que eu iria sofrer muito naquela noite, ainda mais porque seria o meu primeiro filho. É o meu primeiro filho, né? Então, disse pra eu voltar pra casa e depois retornasse, depois de algumas horas. Então eu voltei pra casa, eu tava com uma fome absurda. Disse pro meu marido, vamos pedir um X. Aí, tá bom, a gente pediu um X, a gente comeu. Disse pra ele assim, ó, amor, vai dormir, que a noite vai ser longa. Vai dormir, relaxa, porque quando eu precisar de ti, eu preciso que tu esteja descansado. Ele dormiu, ele foi dormir. E aí eu preparei as coisas pra aquela noite. Eu estudei muito, como eu disse pra vocês de início. Então eu já tinha minha bola de pilates, onde eu fazia exercício todos os dias, né? Então eu levei minha bola de pilates pro chuveiro. E eu fiquei debaixo da água quente. Água quente, chuveiro, ajuda a desencadear o trabalho de parto, ajuda a aliviar as dores, ajuda a aumentar a dilatação. Então eu fiquei lá, era dia 26, era dia 25/7 de 2024. Então aqui no Rio Grande do Sul era inverno, tá? Muito frio. E aí eu ficava na bola de pilates, eu saía do banheiro, saía do chuveiro, botava minha roupa de frio, eu agachava, eu respirava e era contração, uma atrás da outra. Depois que eu cheguei em casa, depois que eu comi o X, era uma contração atrás da outra, de 3 em 3 minutos. E às vezes ia de 5 em 5.
Então eu sentia as contrações. Na hora da contração, gente, muito importante, na hora da contração, o segredo é respirar. Tu precisa respirar, tu precisa mandar oxigênio, tá? Tu precisa disso. E não adianta ficar afobada, não adianta ficar nervosa, gritar, não adianta. Isso só piora a dor, porque por experiência própria eu vou chegar lá, mas isso só piora a dor. Então quando chegava a contração, eu respirava assim, ó. Eu respirava e soltava o mais devagar possível. Eu já tinha essa respiração treinada, porque eu fazia antes de iniciar o trabalho de parto. Então eu já sabia como respirar, agora faz tempo que eu não respiro assim. Mas então, peguei, respirava e tal. Passei a noite inteira assim. A noite inteira. Sentindo dor, eu tentava deitar, eu tentava descansar. Tinha horas que era tão difícil que eu meio que adormecia e acordava, sabe? Sentindo contração e daí não tinha força, sabe, gente? É difícil, tá? Mas não é sinônimo de sofrimento. Eu botei na minha cabeça que aquilo lá não era uma dor, não era sofrimento. Era o nascimento do meu filho e a contração, ela precisava vir. Ela precisava vir pra me ajudar. Sem contração, não há dilatação. Então vocês precisam ter isso em mente. Sem contração, não há dilatação. Não queira expulsar a dilatação, a contração, desculpa. Deseje ela. Peça pra que ela venha. A contração venha até mim. Então, eu desejava ela porque eu sabia que ela ia me ajudar. Era difícil? Era, mas eu conseguia respirar, eu conseguia controlar. E aquilo ali, eu sabia que quando tivesse insuportável, seria a hora do meu filho nascer, vir ao mundo. Então, gente, foi a noite inteira em casa. Eu não tive nenhuma hora medo de que algo errado acontecesse, de que meu filho não estivesse bem. Eu tinha certeza, Deus estava ali comigo a noite inteira, eu tava sozinha, né? Meu marido tava dormindo, ele tava ali, né? Tipo, se eu precisasse de algo, eu poderia falar com ele, mas Deus estava comigo. Deus estava me acompanhando e eu tava tranquila. É incrível isso, não tem o que dizer, sabe? Porque eu não fiquei nervosa. Era 9 horas da manhã, a gente decidiu que a gente iria pro hospital. Eu não queria, eu disse que ainda não tava no momento, que eu ainda não tava com a dilatação, porque não tava insuportável, não tava uma coisa insuportável, eu aguentava mais. E aí meu marido disse que não, que eu já tava pra parir, que eu já tava parindo e que eu deveria ir. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar sentada. Eu sentia que tinha algo ali, e tinha, né? E que eu precisava que saísse. Não era vontade de fazer cocô, não era vontade de fazer força, eu não conseguia fazer força, tá? Mas era uma necessidade de que algo saísse. Eu tentava fazer xixi e eu não conseguia, não saía de jeito nenhum xixi, por mais que eu me concentrasse, não saía de jeito nenhum. E aí, tá, a gente foi, entramos no carro, não conseguia ficar sentada, fiquei de 4, e meu marido pegou e disse assim, Bruna, grita pra tentar eliminar a dor, né, pra tentar desfocar a dor. Eu tentei gritar, aquilo ali, gritei por um tempo e a dor começou a vir muito pior. E aí eu vi que aquilo ali não funcionava pra mim, pode ser que funcione pra outra pessoa. Mas aí, tá, eu parei de gritar e fiquei na minha respiração lá, bem devagarzinho. E aí, tá bom, chegando lá no hospital, a gente passou pela triagem e aí a moça disse assim pra mim, ai, tem mulheres que ficam horas e horas e dias em trabalho de parto e que acham que é, mas não é. Ela ficou me tirando, né? E eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Eu juro, eu pensava assim, no carro tava bem dolorido. Tava bem cansativo, meu corpo tava exausto, né? Desde as 3 horas do dia anterior, né? E aí eu dizia que se fosse pra ficar mais 1, 2 dias naquela situação, a gente ia fazer cesárea particular, a gente ia pra algum hospital, a gente ia fazer, não importa como a gente ia fazer, tá? Porque aquilo ali eu não ia ficar sentindo por mais dias e horas, e horas e horas, né? Até que eu fui chamada pra sala lá de obstetrícia, sala obstétrica. E aí o meu marido não pôde entrar junto e eu fiquei sozinha lá e fui examinada sem a presença dele, tá? Primeira coisa, deixa eu voltar lá. Eu fui a coisa mais feia do mundo. Eu já tinha me arrumado durante a noite pra ir bonitinha, chegar lá no hospital bonitinha, né, de batomzinho e tal. Só que nisso daí, quando veio, eu entrava pro chuveiro, me molhava toda e na hora de ir mesmo, na hora do vamos ver,
Eu fui nem aí, eu fui de calcinha com um blusão por cima e um chinelo e um pente na mão, porque dizem que se tu foca a dor do pente, apertando o pente na mão, tu esquece a dor lá ali debaixo, né? E aí comigo não funcionou, tá? O pente comigo não funcionou. Cada ser humano é único pra tudo. E aí, tá bom. Entrei, fui chamada. O Cássio não pôde entrar junto. Fiquei deitada lá na maca de MAP, né? E aí eu só senti 2 contrações. Só senti 2 contrações nesse tempo que eu fiquei deitada. Aí eu pensei, poxa, vai parar e não vai ter nada. Vai ter 1 centímetro de dilatação e vai parar minhas contrações, vou comer outro X, né? Acabou. Né? Fiquei tensa, porque tava difícil, sabe? Por mais que eu não sentisse a contração, tava muito difícil. E aí a médica, a enfermeira, né, ela viu ali no visor e ela disse assim, ai, tuas contrações estão muito boas, tá tendo bastante contração, tá muito bom. E eu me surpreendi, eu fiquei, sério? E ela, sim. Aí eu, nossa, não esperava, né? E aquilo ali me encheu de esperança de que o meu filho ia nascer, né, o Gael ia nascer. Até que a médica foi me examinar. Aí ela pegou, viu minha dilatação e disse assim, ele tá aqui, ele vai nascer. Gente, eu me emociono. Se ele tá aqui, ela, sim, ele tá aqui. Aí eu disse, meu Deus, eu comecei a rir. Ela disse assim, tu tá com 10 centímetros de dilatação e o teu filho vai nascer agora. E eu comecei a chorar, eu comecei a rir, todo mundo ficou rindo, todo mundo ficou feliz porque ninguém esperava. Todo mundo achava que, ela tá bem, né? Então ela não vai parir hoje, né? Então as enfermeiras também ficaram surpresas e a felicidade, o amor de Deus, parece, encheu aquela sala. Foi incrível. Só que meu esposo não tava junto, né? E aí eu entrei pra sala de parto. Ela disse assim, só que foi muito rápido, né, gente? Isso foi muito rápido. Ela disse assim, eu vou estourar a tua bolsa. Espero que o Gael não acorde agora. Eu vou estourar a tua bolsa e ele vai nascer. E aí eu deixei que ela estourasse minha bolsa. Eu fiz um plano de parto, que é um direito de toda gestante, até pelo SUS. Mas eu não entreguei meu plano de parto na hora, porque eu só queria que nascesse. E ela estourou minha bolsa, colocou ocitocina, e eu fiquei questionando aquela ocitocina, porque eu não queria ocitocina. Ela disse assim, pode fazer força. Aí eu peguei e comecei a fazer força. Eu fiz 5 forças, gente. E eu chamava o Cássio. Eu dizia, o Cássio, cadê o Cássio? Ele vai vir. E ele não vinha. E na hora eu pensava, não, vou esperar, né? Uma hora eu parei de fazer força, eu ia esperar o Cássio. E ela, não, continua, continua. E eu fui e fiz. O Cássio tava dando baixa lá na minha internação. Eles não deixaram o Cássio entrar. Eu não sei se foi uma coisa de má fé ou se não, sabe? Não sei. Eu sei que não foi como eu imaginei. Eu queria que o Cássio estivesse junto. Mas não posso reclamar também, porque foi tudo incrível, sabe? E aí fiz força, fiz 5 forças, eu acho, muito forte. A força é de um bicho. Tu se torna um bicho selvagem, sabe? Tu se torna um monstro. Eu nunca imaginei, sabe, fazer aquilo, assim, meu Deus do céu. E aí ele nasceu. Gente, foi incrível. Foi incrível, incrível, incrível. É a melhor sensação do mundo. Não doeu pra sair, tá? Ele foi um alívio quando saiu. Eu só senti alívio, não senti dor, tá? Eu lembro que eu fiz força e daí saiu a cabeça dele primeiro e daí me deu um nervoso porque a cabeça dele tava ali, né, estrangulada, meu Deus. E eu pensei, nossa, agora eu tenho que fazer mais força pra que ele nasça, né? E aí eu falei, fiz mais força e ele saiu. E daí o Cássio chegou na mesma hora, eu vi ele passou pela porta assim procurando, né, qual sala que era. Eu disse, amor, é aqui, Cássio. Ele veio, pegou o Gael veio direto no meu colo, a gente teve nossa 1 hora dourada, né, que ele ficou mamando e ele olhava dentro do meu olho. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Entrei na sala de parto, então, 9h40. 9h43 ele nasceu. Esse tempo aí ela estourou minha bolsa e eu fiz as forças. Então, pra vocês terem noção do quão rápido foi muito rápido. E aí, ele nasceu com 3 quilos, 240, com 48 centímetros, o meu Gael. Foi lindo, foi maravilhoso, sabe?
É incrível a força que a gente tem. E então eu espero que esse vídeo ajude todo mundo. Tenha em mente que não é um sofrimento, não é uma dor, é uma coisa, é uma sensação e é para te ajudar. Deus fez assim, eu imaginava assim, Deus fez assim, então eu sou capaz. Ai, que fulaninha lá não conseguiu, que fulana lá... Não, Deus me fez capaz e eu acreditei nisso, em todo segundo. Gente, eu sou uma pessoa que eu sinto muita dor, tá? Eu não sou uma pessoa forte pra dor. Eu torci meu pé esses dias e eu quase morri de dor, sabe? Então assim, eu sinto muita dor, eu sou sensível, mas Deus me fez forte pra isso. Eu digo que eu só fui forte pra parir, porque pro resto eu sinto dor, né? Então Deus te dá força. Ele não vai te dar uma dor que tu não é capaz de suportar. Tu é capaz e tu consegue. Então eu vou lá pra esse vídeo não ficar tão longo assim. Um beijo, tudo de bom, bom parto, bom tudo, boa maternidade. E qualquer coisa vocês podem me chamar aqui, podem perguntar nos comentários ou no Instagram, tá bom? Um beijo!